madrugada de ontem, de domingo para segunda, né? Eu estava muito cansado na noite de domingo por causa do final de semana, mas pela madrugada eu tive um sonho que eu estava pregando num determinado lugar. A gente que está sempre pregando ainda sonha que está pregando, né? E quando eu sonhei, e quando eu acordei do sonho, eu estava pregando no livro de Gênesis, capítulo de número 18, sobre a intercessão de Abraão em relação a o seu sobrinho Ló com a sua família, em relação à cidade de Sodoma, de Gomorra, Zoar, Zeboim, a Pentápolis. Eram 5 cidades naquela região do Mar Morto, ao sul da Palestina. E quando eu acordei, assim, acordei assustado, mas eu estava pregando uma mensagem tão abençoadora, e isso ficou no meu coração. Eu fui para a oração, anotei algumas coisas, e hoje de manhã também. Então me veio o desejo de falar com os irmãos a respeito do poder da intercessão. Mas antes de falar sobre a intercessão, o que me encanta, irmãos, na Bíblia é essa capacidade de Deus se relacionar com as pessoas. Eu fico pensando como é que um Deus tão grande importa conosco, que somos tão pequenos, não é verdade? Existe uma crença, existe uma ideia defendida por um grupo até de estudiosos da Bíblia, uma ideia que ela é chamada de deísmo. O que o deísmo diz? O deísmo, ele diz que há um Deus ou uma força cósmica, criativa, mas que teria abandonado a criação e deixado ao encargo de leis naturais. Deixa eu explicar isso melhor. Olhe para cá, eu quero que você redobre a sua atenção, porque o assunto é interessante, mas ele demanda atenção. Se você assim perder um pouquinho, você pode perder a linha do raciocínio. O deísmo, essa ideia dessa crença, diz que existe um Deus ou uma força cósmica, uma força do mundo, do cósmico, mas que essa força cósmica criou a terra, mas abandonou a criação, deixando ao encargo de leis naturais. É como se alguém fizesse um relógio como esse, desse corda nesse relógio e deixasse esse relógio funcionando ao léu da sorte por todo o tempo. Mas nós não somos adeptos do deísmo, nós cremos no teísmo, com T. O que o teísmo diz? O teísmo diz que, aleluia, houve um Deus que criou, houve um Deus que comunica, há um Deus que interessa e intervém através da sua criação, ou melhor, pela sua criação. Os irmãos entenderam? Quer dizer, há um Deus que criou, comunica, intervém e interessa pela criação, por aquilo que Ele criou. E esta é exatamente a ideia que nós temos de Deus, de um Deus que nos criou, mas continua cuidando daquilo que Ele criou. Amém? A prova é que Ele preparou esta noite para você estar aqui adorando o nome dEle e sendo consolado no seu coração. Então esse Deus que criou e intervém, uma das coisas que me encanta em Deus é essa capacidade desse Deus falar e comunicar com essa criatura. E uma das formas de Deus comunicar é através da sua palavra, da sua voz. E ao longo da história bíblica, então, nós descobrimos que Deus comunicou com os servos dele, comunicou desde o Gênesis, o capítulo 1, que Deus criando, o capítulo 2, capítulo 3, Deus comunicando com essa criatura que é o ser humano. E agora, em alguns momentos dessa comunicação de Deus, Deus comunicou com alguns propósitos definidos. Por exemplo, o profeta Amós, no capítulo 3, versículo 7, ele diz que Deus não faria alguma coisa, isto é, Deus não trataria, Deus não aplicaria uma justiça, ou Deus não trataria de uma situação sem antes comunicar os seus servos. Você já parou para pensar isso? Alguma coisa está para acontecer, Deus chama os seus servos e diz: meu filho, está para acontecer isso, 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 isso.
E aí, quando eu li Salmo 25, versículo 14, o salmista está dizendo que Deus, ele tem alguns segredos. Aleluia, aleluia. Eu vou repetir: Deus tem alguns segredos, e a palavra está dizendo que esse segredo do Senhor, Ele conta para aqueles que o temem, isto é, para aqueles que são próximos dEle, Ele faz saber aquilo que Ele está para fazer. Você já parou para pensar, Deus vai fazer alguma coisa, mas Ele resolve contar para alguém? Só que existe um detalhe nesse assunto aqui, meus irmãos. Aí o Aloí prepara Salmo 103:7, que segredo você não vai para a rede social, você não vai para o Facebook, você não vai para o Instagram, você não vai para o YouTube, você não vai para o microfone, não. Segredo você conta no pé do ouvido. Se é segredo, oh glória! Como disse certo escritor, que Deus não tem filhos prediletos, que Ele gosta mais de um ou do outro. Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem amigos íntimos. Opa, essa é forte, hein? Agora, quando eu abro a minha Bíblia no livro do Salmo 103:7, está escrito o seguinte: fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Repita comigo assim: aos filhos de Israel, Deus mostrou a sua mão. Isto é, aos filhos de Israel, Deus mostrou os seus feitos, os seus milagres. Porém, a Moisés, Deus mostrou o coração. Quem está ligado, pega. O que eu falei aqui é profundo. Aos filhos de Israel, Deus mostrou milagres. Agora, a Moisés, Deus mostrou o coração. Isto é, Moisés, eu vou fazer isso, 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 isso. Eu estou aborrecido com isso e com aquilo. Se andar nesse caminho, vai chegar lá. Você sabe por quê? Porque Deus não está interessado tanto naquilo que você fala. Deus está interessado mais no que está falando, na sua própria vida. Opa, eu acho isso uma coisa muito profunda. Muito profunda. Então, como Deus tem esta intimidade, essa capacidade de comunicar com os seus filhos, com a sua criatura, e em especial hoje na nossa como é que fala? Na nossa dimensão, no nosso contexto, ainda muito mais, porque no Antigo Testamento era Deus em cima e o homem embaixo. Manifestações esporádicas do Espírito de Deus na vida do homem, isso no Antigo Testamento. Agora no Novo Testamento, Jesus falou em João capítulo 14, eu estou voltando para o Pai, mas eu vou mandar um outro Consolador, o Espírito da verdade. João 14:16, um Espírito de verdade que o mundo não conhece nem pode receber, aleluia. E aí o versículo 17 diz assim: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, não o conhece. Mas olha o resto do versículo: mas vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em. O que você entende com a palavra em? Em é dentro, aleluia, oh glória. Então hoje o nosso contexto, no nosso momento, não é bem esta palavra, no nosso período da lei foi uma coisa, o período da graça, da nossa dispensação, isto é, nesse período que Deus estabeleceu para tratar com a igreja, para tirar a igreja, aleluia, Ele colocou o seu Espírito em nós, e agora fica muito mais fácil, porque é o Espírito Santo que comunica. E nesse período dessa comunicação, ou melhor, nessa intenção dessa comunicação, Deus então revela o seu propósito. E quando Deus revela o seu propósito, Ele vem na intenção de, muitas vezes, de intercedermos para que o mal seja evitado. Mas então eu gostaria, então, depois dessa introdução de quase 10 minutos, dizer para você sobre a importância da intercessão. Primeiramente, eu gostaria de definir o que é intercessão. Interceder, isto é, intervir a favor de alguém.
ato de interceder, orar, suplicar a favor de outrem. Preste atenção que eu tenho que resolver um problema com o pastor Gerson. Vou usar aqui uma situação com o pastor Gerson a favor do pastor Alexandre. O pastor Alexandre precisa chegar, ele está tendo uma necessidade e o pastor Gerson pode resolver a necessidade que ele está precisando de resolver. O que eu faço? Eu olho para ele e digo: eu estou sentindo a necessidade do Alexandre e eu sei que o pastor Gerson pode resolver. Então eu chego e disse: pastor Gerson, o senhor poderia fazer isso a favor do Alexandre, se ele tem condições de fazer? E eu achei graça diante dele. Ele diz assim: então, pela sua intercessão, eu vou fazer para ele. Quem entendeu até aqui? Quem entendeu até aqui? Então, a questão da intercessão é você pedir a favor de outrem, é você intervir, é interferir em favor daquele que está tendo uma necessidade. Só que antes de falar de algumas situações de intercessão aqui, eu gostaria de colocar para você alguns pontos que me saltou o coração agora à tarde. Eu estava ouvindo alguém, depois muita coisa chegou ao meu coração mesmo, pela aplicação do Espírito Santo me fazendo lembrar. Eu gostaria de, antes de falar de alguns exemplos de intercessores, dizer que o intercessor precisa ter algumas características, ou algumas marcas, porque o negócio não é só chegar aqui e dizer: Senhor, eu quero orar em favor do Daniel, eu quero orar em favor do Manuel, eu quero orar em favor do Gerson, eu quero orar em favor do Alexandre, do Marcos, do Samuel, do Mateus. Não, é um negócio um pouco mais profundo, é um negócio um pouco mais intenso. Sabe por quê? Em primeiro lugar, o intercessor é alguém que sente o fardo de outros, aleluia, sobre si mesmo. Precisa de eu explicar ou vocês pegaram? O intercessor é aquele que sente o fardo dos outros sobre si mesmo. Isto é, o que o irmão está sentindo, eu puxo o que ele está sentindo para cima de mim, e eu vou interceder diante de Deus como se fosse eu que estivesse precisando. Opa, tem alguém que pegou esse negócio aqui? E aí entra uma palavra chamada misericórdia. A palavra misericórdia, ela vem de duas outras: míseros e córdia, ou cardia. Cardia é o que? Tem a ver com coração, né? Infarto do miocárdio, não tem isto? Não tem? Você já ouviu um infarto do miocárdio? Miocardia ou cardia tem a ver com coração, né? Do latim, coração. Então misericórdia é quando a pessoa olha para alguém e diz assim: eu estou sentindo no meu coração a dor que ele está sentindo. E eu quero te dizer que as intercessões que funcionam verdadeiramente é quando eu sinto a dor daquele pelo qual estou intercedendo. Se você não está sentindo a dor daquele outro que você está pedindo para ele, não adianta nem pedir. Não. Aleluia. Ah, mas quando eu olho para alguém que está enfrentando uma dificuldade, eu me coloco no lugar dele. Um pai que chega e pede oração, dizendo: ora para o meu filho que acabei de descobrir que ele envolveu com as drogas. E você que tem filho, você se coloca no lugar daquele pai, aí você vai diante de Deus chorando. Ô pastor Gerson, como é forte isso. E eu vou dizer para os irmãos esta noite: a beleza da intercessão é inexplicável. O diabo treme quando vê um cristão sentindo a dor do outro e intercedendo em favor de outrem. Aleluia, 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 aleluia. Porque o intercessor, como o pastor Alexandre bem lembrou, ele esquece de si mesmo e ele se coloca no lugar daquela outra pessoa. Você se lembra de Jesus, irmão? Você se lembra de Jesus? Em algumas vezes a Bíblia diz assim: e Jesus, olhando, teve compaixão. Eu vou repetir: e Jesus, olhando, teve compaixão.
Oh, sabe por que anjo não vai interceder por você? Sabe por que santos que passaram por aqui não vai e já morreram não vão interceder por você? Porque só intercede quem é vivo, só intercede quem está vivo, só intercede quem tem sentimentos. O Aloíro vai colocar para mim Hebreus capítulo de número 7, versículo de número 15, porque isso me alegra aqui esta noite. Hebreus 7, 25, melhor dizendo, diz assim, Hebreus 7, 25 diz assim: portanto também pode salvar perfeitamente os que por eles chegam a Deus, vivendo para interceder por eles. Irmãos, Jesus vive intercedendo por nós. Não. Se não tiver um crente aqui nessa igreja que ora por você, Jesus intercede por você. Está escrito ali que Jesus intercede por você. E sabe o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo de número 34? Quem nos condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Não, irmão, não dá. Isso aqui não dá para mensurar, não dá para mencionar, não dá para mensurar. Escuta aqui. Agora deixa eu te explicar por que Jesus intercede por nós. Porque a Bíblia diz no livro de Hebreus que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Aleluia. Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 15 diz assim: porque não temos um sumo. Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz assim, capítulo 4, versículo 15 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas, porém, contudo, entretanto, que como nós, em tudo, em tudo foi tentado. A única diferença é que eu peco e ele não pecou, mas tudo que eu passo, Jesus passou. Seja sincero, você já teve desanimado? Tem alguém que já teve desanimado? Diga amém. Tem alguém aqui essa noite que já teve triste? Tem alguém aqui essa noite que já teve cansado? Tem alguém aqui esta noite que já teve medo? Jesus passou por isso. E o texto de Romanos 8:34, ai que alegria que me deu aqui. Diz que ele está à direita de Deus e intercede por nós. Você já imagina você crente, você servo de Deus, passando por uma luta, desanimado, fraqueza, tentação, pancada de um lado e do outro. Aí de repente você está orando e falta palavras. Aí Jesus chega diante do Pai. Não, preste atenção aqui. Jesus chega diante do Pai e diz assim: Pai, atende, porque eu já passei lá e eu sei o que ele está passando. Eu já senti a dor do que ele está sentindo. Eu já chorei o que ele está chorando. Você já se deparou numa situação difícil que alguém vai e intercede por você? Aí alguém disse assim: já que é você que está pedindo, eu vou fazer.
Já que é você que está pedindo, eu vou fazer. Então, número 1, aqui a gente chora da glória, aqui a gente... É bom o novo convertido começar dentro de um fogaréu desse, que já acostuma, né, irmão? É. Característica de um intercessor. Número 1, alguém que sente o fardo dos outros sobre si mesmo. Se você não sente o que a pessoa está sentindo, não adianta nem pedir. Você tem que estar sentindo a dor daquele. Número 2, o intercessor precisa ser alguém que confia que há um Deus que tem condições de atender. Como é que você vai pedir a Deus se você não crê que Ele vai fazer? Eu até estou pedindo o Senhor aqui, mas eu não sei se o Senhor vai poder fazer e tal, mas eu estou pedindo, né? Irmão, o intercessor, ele precisa acreditar que Deus pode fazer infinitamente mais, além daquilo, coloca na tela, que Ele pode fazer muito mais infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu não sei onde está o versículo, mas está na Bíblia, no Novo Testamento, nas Epístolas Paulinas e no livro de Efésios. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Então, quando você vai orar, você tem que saber que é um Deus que pode fazer muito mais infinitamente além daquilo que você está pedindo. Vou tentar lembrar, irmãos. Está no livro das Crônicas. Eu acho que o capítulo é o capítulo de número 14. Mas eu vou tentar aqui. Capítulo de número 14, versículo de número 11. Minha memória ajudou. O Espírito Santo me ajudou. Esse cidadão aqui, o nome dele é Asa. Segundo Crônicas 14, versículo 11. É segundo Crônicas, Aloí, obrigado. Acho que eu falei primeiro. Diga assim, o nome do rei é Asa. Diga assim, Asa. Não é asa de voar que eu estou falando, é o rei Asa, ok? Esse rei está passando, irmãos, um momento que ele precisa de uma intervenção de Deus. Agora, olha a oração que ele faz. Eu já orei muito essa oração, hein, Vinicinha? Eu já orei muito essa oração aí. Lê essa oração aí. Não, eu leio, depois eu explico essa oração. E Asa clamou ao Senhor seu Deus, e o que ele falou? Senhor, nada para ti é ajudar. Quero poderoso, quero de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Eu acho que ele deu uma desabafadazinha com Deus. Eu acho que ele abriu o coração com Deus. Sabe o que ele está falando? Senhor, eu gostaria de falar com o Senhor que para o Senhor ajudar isso não custa nada. É o que está escrito lá, não é? Para ti nada é ajudar, Senhor. Quer seja aquele que tem muito poder ou aquele que é fraquinho. O Senhor ajudar um grandão ou ajudar um pequenininho, para o Senhor é a mesma coisa. O Senhor podia nos ajudar porque nós estamos confiados no Senhor e em nome do Senhor nós viemos contra essa multidão. Não deixe essa multidão prevalecer contra o Senhor, não, Senhor. E você já sabe o resultado, né? A vitória veio porque Deus não suporta. Guarda esse versículo aí, na hora que o negócio estiver apertado, fala com Deus isso aí. Senhor, isso para o Senhor ajudar a resolver esse probleminha aqui, isso não é nada, você não estalar de dedo, o Senhor resolve isso. Quem pode dar um glória? Então, número 1, meu Deus, deixa eu correr. Número 1, a característica do intercessor, porque eu estou falando sobre o poder da intercessão. Primeira característica do intercessor é aquele que sente o fardo dos outros. Número 2, é aquele que confia que Deus pode fazer todas as coisas. Terceiro, é uma característica do intercessor, isso aqui eu anotei, não copiei em lugar nenhum não, está disposto a não fazer acepção de pessoas. Senhor, eu vou orar para aquela família lá,
Lá tem 4 pessoas, eu vou orar para a mãe e para o menino, mas para o pai e para aquele outro menino eu não vou orar não. Então pode saber que você está fazendo acepção de pessoa. Vai orar para uma família, inclui pai, inclui mãe, mas tem um lá que eu estou meio com raiva deles, então já dá logo um jeito de perdoar, porque senão a oração também não vai ser resolvida. Porque orar para quem paga Coca-Cola com gelo e limão para mim é fácil. Orar para quem paga. Alguém ainda consegue pagar uma picanha para alguém? Diz que o camarada foi no supermercado, em cima do pelota de uma picanha estava escrito assim: vende-se ou troca em apartamento. Orar para quem me chama para comer churrasco. Orar para quem... Eu quero ver orar para quem nos prejudicou. Eu quero ver orar para quem faz mal para a gente. Eu quero ver orar para quem... E eu quero te dizer que aí está o segredo. É orar até por quem fala mal de nós. Porque a Bíblia diz... A palavra do Senhor diz: orai para quem vos persegue. Está onde isso, pastor? Em Mateus capítulo 5 em diante tem um monte desse negócio. Bateu de um lado, tem que oferecer o outro. Prejudicou, tem que estender a mão. Pediu a capa, dá a túnica. E aí vai. Por isso que a Bíblia diz que a porta é estreita. Mas em quarto lugar, vou repetir os tópicos porque às vezes alguém está anotando. O intercessor precisa ser alguém que sente o fardo dos outros sobre si mesmo. O intercessor precisa ser alguém que confia que Deus tem o controle e pode resolver qualquer coisa. O intercessor precisa estar disposto a não fazer acepção de pessoas. Quarto lugar, o intercessor precisa importunar Deus e perseverar. Porque o intercessor, irmãos, o evangelista Robson leu aqui, irmãos, o texto de Gênesis, e eu já vou para lá agora. Por que, pastor? O Abraão, irmão, quando chegar no céu eu peço perdão a ele, mas em relação a esse assunto ele foi bem manso com Deus. Eu achei ele bem folgado, mas o negócio dele era insistir. Agora eu quero que você vá para Gênesis capítulo de número 18. Aleluia, não é verdade? Gênesis capítulo de número 18. Deixa eu só colocar você no contexto, mas aí primeiro o Aloí vai preparar o versículo de número 17, mas você olha para cá. Como eu brinquei outro dia, né? Os irmãos não levam a mal não, que quando eu estou dando estudo bíblico eu gosto muito de usar a Bíblia. Né? Mas é brincadeira, mas é porque se é estudo bíblico nós temos que utilizar a Bíblia, não é verdade? Deixa eu contar para você. O Senhor mandou 3 anjos na casa de Abraão. E esses anjos, irmãos, como diz o outro, não era fiote de anjo não. Era anjo com missão específica. Era avisar a ele que a mulher dele ia ficar grávida. E tem um detalhe, a gravidez desta mulher chamada Sara é a razão de nós estarmos aqui esta noite, porque Deus tinha falado com Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o anjo foi lá para levar uma notícia para ele. E aí teve uma situação. Olha para cá. O Senhor fez um pacto. O pastor Alcimar domingo na escola dominical falou sobre isso. Fez um pacto com Abraão, matou um animal e colocava o animal do lado de lá. O que estava fazendo um pacto ficava do lado de lá, do lado de cá. E aí o que estava fazendo o pacto passava no meio e o outro passava por lá. E era um pacto importante, um pacto de sangue. E diz a Bíblia que o Senhor fez esse pacto com Abraão aí na porta da tenda, etc. E aí o Senhor falou com Abraão que ia dar um menino para ele. Só que a irmãzinha Sara está com: Pai, Senhor, meu filho está com 90. E o Abraão está batendo na trave de 100. Quando o anjo falou com ela que você vai ter um filho, ela disparou a rir. Está rindo lá atrás. O anjo apareceu, chegou e falou: Sara,
Por que você está rindo aí? Não, senhor, não ri não, senhor. Não, desculpa, não ri não, senhor. Tentou enrolar, irmão. Aí o anjo falou, riu. Então o nome do menino vai ser Isaac, que quer dizer riso. Amém, irmão? O nome do menino vai ser Isaac, que quer dizer riso. Ele conversa com Abraão, etc. Porque diz, porventura haveria alguma coisa difícil para Deus? É a mesma palavra que o anjo Gabriel disse para Maria em Lucas capítulo de número 1, versículo 37. Há alguma coisa impossível para Deus? É a mesma que está escrito em Gênesis 18, de número 18, 14. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Mas tudo bem. Quando chega no versículo 17, o que está escrito? E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Porventura eu vou guardar algum segredo do que eu estou para fazer? Aí deixa eu contar a história para você. Aleluia. O Senhor começou a falar com Abraão que ia destruir a cidade de Sodoma, Gomorra, Zoar, Zeboim. Quando ele contou que ia fazer isso, sabe de quem que o Abraão lembrou? Alguém lembra? De quem que ele lembrou? Do sobrinho dele, o Ló. Aí vamos para o capítulo onde o evangelista Robson leu. Capítulo de número 18, versículo de número 23. E chegou-se Abraão dizendo, Senhor, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Olha a pergunta que ele faz. Versículo 24. Se porventura tiver 50 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir os 50 junto com os outros? Ou o Senhor não pouparia aquela cidade toda por causa de 50? O que o Senhor respondeu no versículo seguinte? Longe de ti faças tal coisa que mate o justo com o ímpio, e que o justo seja com o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Versículo de número 26. Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, eu vou poupar a cidade por amor dos 50. Só que o Senhor fez um levantamento. Tinha 50 irmãos? Tinha não. Aí o Abraão caiu para quanto? Versículo seguinte. Senhor, e se não tiver, o versículo de número 28. E se tiver 45, Senhor? O Senhor não dá para liberar só para 45, não? Aí ele vai caindo, não vai? Ele vai caindo para quanto, irmão? Para 40. Depois ele cai para quanto? Hein? Depois ele vai caindo lá no versículo, ele cai para 30. Versículo 30 cai para 30. No versículo de número 31 ele cai para quanto? Para 20. No versículo de número 32 ele fala assim, Senhor, o Senhor não fica com raiva de mim não, Senhor? Porque ele já está meio cismado, porque ele está sendo meio... Sim ou não? O que você acha? O camarada de 50 agora caiu para quanto? Senhor, e se tiver lá pelo menos 10? Não dá para o Senhor segurar esse negócio não? Versículo de número 33. E foi-se o Senhor quando acabou de falar com Abraão, e Abraão voltou para o seu lugar. Não achou 10 não. Só que aí mora o que eu quero falar com você, que eu acordei glorificando a Deus com o capítulo de número 19, versículo 1. E vieram 2 anjos. Só que presta atenção que não é que vieram 2 anjos. Vieram os 2 anjos. Não tinha 3 conversando com Abraão lá atrás? Eu estou com uma cisma que daqueles 3, os 2 ficaram por causa da intercessão do Abraão. Eu acho que não é forçar o texto não, né? Porque está dizendo ali, não é verdade? E vieram os 2 a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma, e vendo os 2 anjos, Ló se levantou ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. Deixa aí. Sabe o que Deus falou comigo? Ao meu coração. Ao meu coração. É que se aqueles anjos chegassem lá e dissessem assim, ô Ló, a gente veio aqui para tirar você, sua mulher, suas 2 filhas, e tem os meninos que estão namorando, né, os 2 genros, mas a gente está vindo aqui
porque você tem um tio. Não, quem pegou? A gente está vindo aqui porque você tem um tio que conversou com o Todo-Poderoso, e o Todo-Poderoso mandou a gente vir cá para tirar você. Então, mais ou menos assim, a gente não está aqui por causa de oração sua, não. A gente está aqui por causa da oração de alguém em seu favor. E a palavra definida aqui é intercessão. Ô pai, ô mãe, olha para cá. Não desista não, porque Deus vai abençoar os meninos por causa de você. Deus vai abençoar os filhos por causa de você. Aleluia, eu vou repetir. Deus vai abençoar a geração futura por causa de você. Não desista dos filhos, não desista da família, não desista. E vou dizer, tem muitos de nós que estamos aqui esta noite, estamos aqui fruto de oração de alguém que intercedeu por nós. Quero que você feche os seus olhos, curve a sua fronte. Marquinhos, me dá um Lá menor aí, ou um Ré menor, do jeito que você quiser. Aleluia. E eu quero te dar a oportunidade de você fechar os olhos. Eu quero que você interceda por alguém agora. Eu quero que você interceda por alguém agora. Eu quero que você interceda por um filho, por uma filha, por um neto, por uma neta, por alguém que você sente que precisa de uma interferência de Deus. E você agora vai sentir a dor daquele que está passando por aquele momento. Eu vou lhe dar essa oportunidade de orar. Ai, amassuria queima. Uria massuri ramassina maquina magai. Eu sei que tem gente colocando pedido de oração aqui. Os filhos. Eu vou deixar você orando e vou colocar a minha intercessão aqui, só eu e Deus. Eu vou profetizar sobre a sua vida. Levante a sua mão direita. A tua oração chegou diante do Todo-Poderoso. Deus vai mudar a história. Prepara para receber notícia da sua família, dos filhos. Prepare para receber notícia daquilo que você colocou diante do Senhor esta noite. Meu tempo está acabando e eu ainda não saí do Antigo Testamento. Mas eu queria apresentar para você pelo menos mais duas situações do Antigo Testamento. Oh, meu Deus do céu. Eu vou apresentar Moisés, a vida de Moisés, um grande intercessor, Êxodo. Mas eu ia no capítulo 32, mas eu vou primeiro no capítulo de número 17, versículo de número 8. Aleluia, aleluia.
Aleluia, aleluia, aleluia. Ah, Deus está aqui. Vê se você consegue olhar para a tela. Aleluia. Tem muito marido crente porque a mulher orou. Tem muita mulher crente porque o marido orou. Olha esta história, que interessante isso. Que interessante isso. Então veio Amaleque. Amaleque, irmãos, era um país vizinho, os amalequitas. Não vou falar sobre a origem deles, mas deixa para lá. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Refidim é o nome de um lugar, no deserto. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Somente até aí por enquanto. Amaleque levantou contra Israel no deserto. Moisés chamou Josué e disse o que para ele? Josué, escolhe homens e sai para a batalha. Eu não vou para a batalha com você lá na planície. Eu vou subir para o monte e vou levar a vara de Deus na minha mão. Pergunta assim: que vara era esta, pastor? Lembra daquela vara que quando o Senhor chamou ele em Êxodo 3, ele jogou no chão, virou serpente, depois pegou, virou cajado de novo? Lembra daquela vara que ele tocou no mar vermelho e o mar abriu? Lembra? Lembra daquela vara que ele tocou na rocha, a rocha saiu água? Essa varinha tem história, né, irmão? O que é que marca a sua vida com Deus? A vida de Moisés marca aquela varinha. E ele então, versículo de número 10 agora: e fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. O que é outeiro? É monte. Josué foi para a batalha. E quem subiu para a montanha, irmãos? Josué, Arão e Hur. Vamos lá, quem foi o trio que subiu para a montanha? Não, perdão, Moisés, Arão e Hur. Agora vamos de novo. Moisés, Arão e Hur, porque Deus sempre valorizou companheiros. Existem batalhas que você vai vencer sozinha, existe batalha que você vai precisar de gente para te ajudar. Deus está falando ou não? O poder da intercessão. Versículo 11, Eloí. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Vamos imaginar. Faça de conta que eu seja Moisés aqui na ilustração. Estou com a mão levantada, a vara de Deus aqui na mão, o cajado. Josué está lutando na planície contra Amaleque. O que os amalequitas estão fazendo? Estão perdendo a batalha e o Josué está vencendo. Porém, o Moisés não é um garotinho de 20, 30 anos não. Moisés já está batendo na trave de 100 por aí afora. Com o peso da idade, ó, a mão de Moisés ia fazendo assim, ó. Quando a mão de Moisés ia descendo assim, o que a Bíblia diz? Os amalequitas prevaleciam. Daí a pouco Moisés tomava ânimo, estendia a mão. Oh glória, Deus está aqui. Vem cá, Elia, fica perto aqui. Vem cá, Alexandre, fica perto aqui. Fica aqui do lado aqui. A mão, fica aqui do lado de minha direita e da esquerda. Fica mais longe um bocadinho, por enquanto. A mão baixava, Israel perdia a batalha. A mão levantava. Só que o Moisés está velho e ele começou, disse: gente, não estou aguentando não. O Arão chegou de um lado, o Hur chegou do outro. Você pode adorar a Deus? Você pode levantar sua mão e adorar a Deus? Israel venceu, porque apareceu alguém para ajudar. Obrigado.
Quando você não suportar, Deus vai levantar alguém para ajudar a segurar os seus braços. Quando você não suportar, Deus vai levantar alguém para ajudar a segurar os seus braços. Isso quer dizer a importância de ter alguém com os braços estendidos. A importância de um obreiro, enquanto você está dormindo, ele está com o joelho dobrado na madrugada, ou pela manhã, intercedendo. Amanhã de 7 às 11, nós devemos estar de 40 ou mais, tudo de joelho dobrado, orando, um grupo de obreiros, jejuando e consagrando, em favor da igreja, em favor do povo de Deus. Agora eu vou abrir um parêntese, porque não vai dar para eu ir para o Novo Testamento, porque eu não saí nem do lado da minha folha. Deixa eu dizer um negócio para você. O Arão e o Ur, representado pelo Alexandre e pelo Ayler aqui, precisa saber de uma coisa: que estar ao lado de Moisés, segurando o braço dele, presta atenção, isso aqui é importante, hein? Depois de 3, 5, 10, 15, 20 minutos, eles começaram a sentir o cheiro do suor de Moisés. Essa é forte, ô Neide. Pega essa aí. E na hora que você for pregar, fala: essa eu aprendi com o meu pastor. Estou brincando, vai para cá. Mas pode falar, dá o crédito, né? Depois de algum tempo, começaram a sentir o cheiro do suor. Quando Moisés conversava, começava a sentir o cheiro do hálito, quem sabe o mau hálito. Só que quem é companheiro entende que o Moisés é homem de Deus, mas o Moisés é ser humano. Não espere perfeição do seu líder. Aqui está um ser humano comum, que tem mau hálito às vezes e que tem cheiro debaixo do braço. Essa é a importância dos intercessores que Deus levanta junto da liderança. Aleluia. Não tem só uma pessoa aqui nessa igreja que ora por mim, não. Mas tem alguém que já me disse: pastor, Deus me enviou para aqui, e um dos motivos é orar pelo senhor e pela sua família. Que Deus nos levante Arão e Ur para nos ajudar. Porque tem hora, irmão, que o braço vai aqui, mas daí a pouco você levanta e continua. Agora deixa eu dar um recado para os pais e para as mães que aqui estão. Lá na sua casa, você é o Moisés. Se começar a baixar a guarda, parar de orar, prepara que a peleja vai ser perdida. Mas continue de mãos erguidas, porque maior é o Senhor que está. Estou sentindo que Deus está falando conosco esta noite, não está? Amém? Você já parou para pensar a responsabilidade da irmã Nájila, da irmã Rose, do Gilmazinho em relação a esses meninos? Já pensou a responsabilidade minha em relação à igreja? A responsabilidade da irmã Eunice, irmã Mindinha, os irmãos que são responsáveis aqui? Né, Daniel? A cachoeirinha debaixo das suas asas, lá, pastor Simar, lá embaixo, e aí vai. Vamos terminar, irmãos? Nosso tempo, já estou falando há 50 minutos. Mas deixa eu concluir o Antigo Testamento, e quem sabe numa próxima oportunidade a gente vai para o Novo Testamento nesse assunto. Eu gostaria de falar sobre mais 3 personagens somente, 3 servos do Senhor somente. Primeiro, eu falei de Abraão, falei de Moisés, agora eu vou falar de Elias. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 36 e 37. Primeiro Reis 18, 36 e 37. E sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje, aleluia, que tu és em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Versículo 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. O que ele está fazendo aqui é o que? É intercedendo. Veja o que está no versículo de número 38. Aleluia. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, a pedra, o pó, lambeu a água que estava no rego. Deixa esse versículo aí.
Interessante que Deus começa a queimar do mais fácil para ser queimado para o mais difícil. Como assim? Queimar carne é fácil. Queimar lenha não é tão difícil. Agora, irmão, queimar pedra, e depois queimar o pó da pedra, e depois ainda lamber a água. Isto é o poder da intercessão, porque Deus pode começar do fácil para o difícil, e operando Ele ninguém pode impedir. Agora o Aloir vai colocar para mim o capítulo de número 18 ainda, mas eu quero ir um pouquinho mais, para você ver sobre o poder da oração. O capítulo de número 18, a partir do versículo, capítulo de número, deixa eu ver se é o 18 mesmo, aquele que ele vai lá para o Carmelo, capítulo 18, versículo 41, e aí a gente termina, 7 minutos para as 9 horas. Então disse Elias a quem, irmãos? Acabe. É a primeira vez que Elias fala com Acabe, ou Elias já tinha falado outras vezes? Qual foi a primeira vez que Elias falou com Acabe? Só vai chover segundo a minha palavra. Depois encontrou com ele e falou: eu não sou perturbador de Israel, você é perturbador de Israel. Aleluia. Agora o Elias, tem quanto tempo que está sem chover, irmãos? Aproximadamente 3 anos e meio, não chove. Imagina 3 anos e meio sem chuva, poeira, pó, tudo seco. E agora o Senhor Elias encontra com Acabe e fala assim: Acabe, sobe, come, bebe, porque está vindo o ruído de uma abundante chuva. Agora vou fazer uma pergunta para os irmãos: tinha algum sinal de chuva nesse momento que Elias falou? Não. Vê o versículo 42. Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo. Pode comer, pode beber, pode fazer o que você quiser, eu vou para a intercessão. Você fala: meu filho, vamos para a igreja. Não, eu vou para a balada. Então pode ir para a balada que eu vou para a oração. Vamos, meu filho, para a casa do Senhor. Você disse ao seu marido: não, não vou porque eu tenho algo mais importante. Então pode ir que eu vou para o monte, eu vou para a oração. Quem está pegando aí? E diz a Bíblia que ele se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Você consegue imaginar alguém de joelho dobrado, com a mão no rosto entre os joelhos, com uma cara no rosto, o rosto na mão, a cara na mão e entre os joelhos? E diz a Bíblia, versículo de número 42, que ele chamou o seu companheiro, o seu empregado, o seu servo, e disse assim: sobe agora. Ele estava no Monte Carmelo. Imagina o vento em cima do Monte Carmelo, jogando poeira, jogando pó no rosto de Elias, o cabelo, a roupa suja, aquele poeirão, aleluia. Mas ele diz lá: vai lá, olha para o lado do mar Mediterrâneo e vê se tem alguma nuvem lá, vê se tem alguma coisa subindo de lá. Subiu, olhou e disse: tem nada não, Elias. Mas ele já tinha falado para o Acabe subir que ia chover. Então o que eu vou falar? O que ele falou? Então vai lá, diga comigo, 1, 2, vamos lá, 3, 4, 5, 6, 7. Ele foi lá 7 vezes, e sucedeu que da 7ª vez, ele diz: eu vi agora uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Ele disse: eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então ele disse: então pode dizer a Acabe para subir mesmo e descer, porque a chuva está vindo por aí. Deixa eu te dar uma palavra de consolo e vou fechar minha Bíblia. Orou uma vez, o rapaz foi lá, olhou no mar, não tem nada não. Continuou orando. Vai a segunda. Vai a terceira. Vou falar, vai a quarta. Vai a quinta. Vai a sexta. Insista e vai a 7ª. Na 7ª vez você vai ver, irmão. Uma coisa é a minha mão aqui, ó, a distância daqui no pastor Alexandre. Outra coisa é uma nuvem do tamanho da mão de um homem no céu. Isso não é nada, irmãos. Dizem os cardiologistas que o coração do homem
é do tamanho do punho fechado. Olha para o seu punho fechado. Olha. O seu coração é do tamanho do seu punho. Prepara para você dar uma glória aí. Eu imagino Elias dizendo: se tem uma nuvem do tamanho de uma mão, a nuvem então é do tamanho do sonho que está no meu coração. Aleluia. Aleluia. A nuvem é do tamanho do sonho que está no teu coração. Te prepara, porque vai chover. Fica de pé comigo. Vamos tocar quando todos os meus medos. Se Deus me der uma oportunidade de falar sobre o poder da intercessão num outro momento, olha para cá. Eu vou falar ainda sobre Samuel, sobre Neemias. No Novo Testamento eu vou falar sobre Jesus. Vou falar sobre o Espírito Santo, que é intercessor. Vou falar sobre os cristãos. E vou falar sobre Paulo, exemplo de intercessor. Olha lá na tela e canta comigo assim. Aquele lá. Quando todos os meus medos e o mar possa acalmar, e eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Levante sua mão. Esse tempo é necessário para te amadurecer, e depois tem novidade para você. Canta forte. Eu creio, cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Vai lá. Comece a sorrir. O que eu tenho, não deixa o seu coração sair lá para fora, não. Então recebe o abraço meu, pois na sua vida cuido eu cuido de ti. Deixa eu abençoar a sua vida. Senhor, eu oro por esta igreja, como Moisés com os braços estendidos. E onde eu estejas, eu sinto na responsabilidade de interceder. Mas eu não intercedo só por esses que estão aqui. Eu intercedo por aqueles que estão nos acompanhando do outro lado desta transmissão, como Caratinga, Ji-Paraná, São Paulo, Barra de São Francisco, centenas de lugares. Gente que nesse momento está sentado, quem sabe, na sua sala. Oh Deus, e nós estamos chegando lá dentro dizendo que o Senhor é o Deus que ouve orações. Eu quero interceder, Senhor, por vidas que estão aniversariantes, outros estão enfermos. Mas eu quero orar por esta igreja que está aqui, Pai, no nome de Jesus. Eu vou fazer algo, que eu faço isso muito esporadicamente, não é sempre. Eu quero pedir que respeitosamente
Você coloca a sua mão direita ou esquerda no ombro de alguém que está do seu lado. E você vai dizer para ele assim: eu vou interceder por você agora. Comece a orar por essa pessoa. Ora ali com alguém, Alexandre. Ore por alguém agora, ore. E dê o maior glória a Deus que você possa dar. Deus é fiel. Deus é fiel. Assenta, mas assenta glorificando o nome de Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando esta noite. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu coração. Em nome de Jesus. Volta domingo para nos acompanhar. Quem, pastor Alexandre? Uma irmã lá de Ji-Paraná que está acompanhando e está aniversariando hoje, né, Alexandre? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Até domingo na escola dominical. Amém.